Salve Maria! Olá, meus caros. Hoje eu venho trazer um vídeo extremamente importante. O tema que eu vou tratar aqui hoje é um tema que muitos já trataram. Se vocês procurarem, vocês encontram diversos canais, que ensinaram este tema. Então, pode ser que talvez este tema não seja tão interessante ou tão atrativo para muitos, porque muitos talvez já tenham visto vídeos a respeito deste tema de outros canais. Talvez algumas fontes que eu cite já tenham sido citadas por outros. Mas de qualquer maneira eu achei completamente necessário e eu senti uma vontade vinda de mim mesmo de trazer este tema. E para não cansar vocês, eu irei tentar trazer fontes extras, coisas que ainda não foram explicadas a respeito do tema, e entrar a fundo em detalhes que pessoalmente me foram atrativos ao trazer para essa questão. Bem, de qualquer forma, aqueles que já conhecem o assunto, ou que mesmo assim queiram ver porque gostam que a Divisão Santa Cruz trate desses temas, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar da Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, para os mais íntimos. Bem, primeiramente, eu devo deixar algo bem claro. Os vídeos da Divisão Santa Cruz, ao menos quando fazemos, nós temos uma intenção muito aberta de não atingir uma bolha. Ou seja, com este vídeo eu não pretendo atingir os católicos em si, que geralmente, muitas vezes, já têm consciência dos mitos envolvendo isto, mas sim atingir os não católicos, atingir uma outra bolha. Atingir principalmente as garotas que gostam de dizer serem bruxas, ou coisas do gênero, ou até mesmo, quem sabe, alcançar professores, pessoas que têm um peso maior e muitas vezes, por culpa da formação acadêmica, acabam espalhando mitos que lhes são ensinados. Então, assim sendo, eu vou mais ou menos passar aqui a estrutura do que iremos passar. Como vocês já conhecem a Divisão Santa Cruz, vocês sabem que na descrição a gente vai deixar todas as fontes, a gente vai rodear de fonte primária aí para você poder analisar, desfrutar, curtir com seus próprios olhos, aproveitar aí de maneira tranquila. Mas gostaria de deixar alguns pontos aqui esclarecidos, na forma como iremos fazer para expor este tema. Bem, eu tenho aqui vários PDFs comigo, algumas coisas eu gostaria de ler, eu não quero falar das minhas palavras, mas eu quero falar de trechos que eu vou catar aqui para explicar de vocês. Iremos tratar sobre o mito de que a igreja matou 1 milhão de bruxas. Iremos tratar aqui o mito de que a igreja mandou queimar não sei quantas pessoas. Isso não é algo difícil de desmentir. Mas bem, antes de tudo, vamos tentar explicar qual que é o senso comum. O que a mídia ensina, o que você vê quando está no History Channel, o que você aprende nas escolas e todas essas coisas. Pois bem, a visão midiática, a visão mainstream, afirma que a Igreja Católica, principalmente a Inquisição Espanhola, que eles atribuem como a mais intensa, foi extremamente maligna, matou mais mulheres do que existia na Europa, o que é uma façanha incrível, Porque, poxa, matou de bruxa mais do que existia de população na Europa. Mais do que existia de mulheres, é uma coisa incrível, mas eu não duvido, afinal eu acredito em milagres e eu acredito que a Igreja Católica é santa, então eu não duvido que ela pudesse fazer um milagre desse, enfim. Mas, saindo deste assunto, também é afirmado que de forma unilateral eram feitos julgamentos cruéis. As pessoas eram jogadas ao fogo sem nem mesmo terem sido analisadas para ver se ela é inocente ou não, como se os inquisidores fossem seres malignos e os hereges eram pessoas inocentes e coitadas que não faziam nada demais e todas essas outras coisas. Pois bem, acho que a melhor maneira de começar a falar disso é a maneira como é começada em vários livros, que é falando de um certo estudo que fez com que esses mitos começassem a ser desmentidos em uma escala maior. Porque caso você fosse há tempos atrás, era muito mais difícil você desmentir esse mito, já que esse mito se criou não em base de dados, é importante dizer-se isso e vocês irão compreender isso com o passar do tempo, mas fundou-se com base em propagandismo iluminista durante a Revolução Francesa, quando já
Voltaire e outras figuras da própria Revolução criticavam a Igreja duramente e inventavam mitos a respeito dela, os quais irei desmentir com o passar do tempo. Mas bem, indo logo ao ponto de quando as coisas começam a ser reveladas, irei falar das atas do Simpósio do Vaticano. O que foi o Simpósio do Vaticano? Papa João Paulo II, ele abriu as atas, os documentos do Vaticano relacionados à Inquisição. Ou seja, as atas do tribunal as atas com todos os julgamentos, a forma como ocorreram, quem foi julgado, todos os números, e sim, isso foi registrado. A Inquisição, ela não foi um tribunal que agiu de forma direta, catou a pessoa e jogou no fogo. Isso não existiu. Isso é coisa que a gente vê na televisão, é coisa que a gente vê nas séries, certo? Pois bem, o Papa, a pedido do próprio, ele reuniu em torno de 30 historiadores. Dentre estes historiadores, nós podemos citar tanto historiadores ateus, quanto historiadores cristãos não católicos, quanto historiadores de outras religiões e de outras designações. Ou seja, esses historiadores, esses 30 historiadores, não foram selecionados com base em sua catolicidade, mas apenas com a sua competência. Então foram pegados vários historiadores reconhecidos por um alto grau de competência. Assim sendo, estes historiadores juntos, após uma grande reunião, grandes conversas, eles juntos construíram e fizeram um documento chamado L'Inquisizione, que é um livro, né, que, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija, por favor, foi publicado pela primeira vez em italiano. Ele possui 783 páginas e ele trata da maneira mais completa que há a Inquisição. Como que aconteceu, quais que são os reais números, com o máximo de precisão possível. Certo? Então, assim sendo, antes que possamos falar o que de fato foi a Inquisição e tudo mais, né, devemos explicar o que era a Santa Inquisição. E para isso precisamos saber como que ela surgiu, ter um contexto histórico. Pois bem, primeiramente devemos citar que, com o surgimento das heresias, que elas existem desde o início da Igreja, sempre foi combatida por meio da via intelectual. Isso sempre foi algo muito comum, como aconteceu com o caso do arianismo, que ele teve que ser derrotado por Santo Atanásio e Santo Hilário de Poitiers, por meio de longos debates, por meio de concílios. E assim se repetia com todas as outras heresias que atrapalhavam e prejudicavam a Santa Igreja. Lembrando, o que é um herege? Já que eu pretendo que esse vídeo chegue também nos não católicos. Um herege é um ateu? Não. Um herege é um católico que ensina errado a doutrina. Ou a segue de uma forma errada sabendo que está errado. Certo? Ele corrompe aquela verdade. Assim sendo, todos os hereges dos quais falaremos não eram pessoas que... eu não faço parte porque a igreja vem atrás de mim. Não, eram pessoas batizadas. Eram pessoas que escolheram ser católicas e escolheram se sujeitar àquilo. Pois bem, assim sendo, durante um período certamente peculiar, por meio da influência gnóstica que supostamente haveria ter morrido lá para o século III e futuramente ela conseguiu se reerguer, surge a heresia dos cátaros. Os cátaros, eles são uma heresia gnóstica. Gnose, para que vocês lembrem, é o modelo no qual existe um demiurgo, isto é, eles acreditam que um deus mau criou o mundo material, e este mundo material aprisionou o verdadeiro mundo, que é o mundo imaterial. Ou seja, eles acreditam em dois deuses, um deus unicamente bom, que não é matéria, mas apenas espírito, e um deus mau, que é o demiurgo, que é uma serpente com cabeça de leão, que criou o mundo material. Esta é a crença gnóstica. E o catarismo é uma adaptação cristianizada do gnosticismo, na qual ela trata a figura de Jesus não da maneira como é, mas como se fosse uma espécie de manifestação do Deus bom no mundo material. Ou seja, temos também uma essência aqui na qual Jesus sequer é tratado como um ser de carne, mas sim um ser que apenas existia figurativamente. Certo? Então alguns podem olhar e dizer, aí a igreja foi lá e matou eles por pensar diferente. Não é questão de pensar diferente. Quando surgiu o catarismo, a igreja devidamente rebateu esses argumentos ridículos e rompeu isso, refutando de forma clara e simples os erros doutrinários disso. Mas existia um problema. Conforme a doutrina cátara ia sendo varrida dos círculos intelectuais, porque ela não tinha uma base forte o suficiente, se é que possuía alguma base, os cátaros começaram a adotar posturas mais violentas.
E para que nós possamos compreender melhor essas posturas violentas, temos que compreender melhor a doutrina cátara a respeito do ser humano. Na doutrina cátara, por conta da tradição gnóstica, acredita-se que toda a matéria é ruim, a matéria é má, ou seja, tudo aquilo que nasceu é um problema. Então, enquanto para um católico ortodoxo, que segue a ortodoxia católica, o nascimento de uma criança é um milagre, é algo bom, é algo belo, na visão de um cátaro, o nascimento de uma criança é uma tragédia, porque você acabou de aprisionar a parte do Deus bom na matéria. Você está criando matéria, você está criando desgraça para o mundo. Então, na visão cátara, a vida de um ser material é uma coisa ruim. E como que você poderia se libertar desta vida material? Eu lhe respondo, meu caro, por meio do suicídio. Por meio da morte. A morte era a libertação. Então os cátaros, eles tinham hierarquias. As maiores hierarquias, que eram os mais corajosos, eles cometiam um rito de suicídio. E, os que eram menos aptos, eles até chegavam a se casar, chegavam a criar famílias e tudo mais, e esperavam morrer e tudo mais. A gente pensa, pera, como assim criar família? Mas ele não pode parir, não sei o quê. Já tinha família? Se converteu ao catarismo? Ok, mantém ela. Mas você não gera mais filhos no mundo. Então, assim sendo, é muito provável, isto é importante frisar, não é garantia total de que de fato era assim, que eles realizavam orgias, dentre outras coisas, certo? Mas agora, o que nós sabemos factualmente que de fato ocorria é que para estimular e paralisar o aumento de nascimento das pessoas, os cátaros defendiam obrigar as mulheres a abortar. Então era muito comum que os cátaros eles forçassem mulheres não ligadas ao catarismo a abortar e as ligadas ao catarismo também a abortar. Não somente isso, como havia o assassinato de mulheres grávidas e do bebê em seu ventre para que elas não dessem luz àquela matéria obscura, certo? Então, assim sendo, isso, claro, sem citar a destruição de paróquias e todo o caos que eles causavam, ainda assim a igreja tentou manter boas relações. Ainda assim a igreja foi extremamente paciente. Ainda tentou mandar conversores. Até que, quando a igreja mandava inquisitores, os inquisidores é importante lembrar, eles são debatedores. Esses inquisidores, que eram lá levados, eles começaram a ser mortos. Houve uns casos aí que os inquisidores foram mortos e a igreja simplesmente tinha que fazer alguma coisa para controlar aquilo, porque o catarismo cresceu muito, você tinha príncipes, você tinha pequenos reinos que adoravam e adotavam o catarismo, chegaram a haver templos cátaros, ou seja, não foi uma pequena seita, não foi uma coisa boba por aí. E caso isto crescesse, seria não apenas uma ameaça para a cristandade, ou seja, para toda a unidade da Europa, como, igualmente, seria um mal horrível para a própria humanidade em si e para a própria moral, porque convenhamos, isto não é uma base moral justa. Eu prefiro muito mais a moral católica. Se você quiser defender o cátaro por pensar diferente, a vítima do cátaro, coitado, ele só queria matar a mulher grávida, então eu lamento. Me desculpe, mas eu não posso defender isso. Se você quiser defender isso, então tudo bem, né? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas você me compreendeu. Pois bem, assim sendo, a igreja continuou a tentar manter relações diplomáticas para que o catarismo parasse de forma pacífica. Mas, quando deu o tempo e não era mais possível que se sustentasse isso, a igreja teve que tomar uma decisão agressiva, realizando uma cruzada contra os cátaros e acabando de uma vez com sua existência. Então, é disto que se origina praticamente a Inquisição, do início desses cátaros e também de outros fatores. Os cátaros, eles foram um fator culminante para que a igreja olhasse e falasse, vamos realizar uma Inquisição. Mas, por fim, o que foi de fato a Inquisição? A palavra Inquisição vem de Inquisitione, que significa investigar, investigação. A Inquisição em si, ela não tinha poder jurídico de, por exemplo, realizar um ataque ou sequer o poder para julgar e aplicar uma pena. O que ela poderia fazer era legislar, decidir se aquilo está certo ou não. Todo o resto ficava para o tribunal civil, a autoridade civil. Ou seja, toda esta coisa que dizem de que a igreja ficou acima do Estado não é real. O Papa, de fato, era a maior autoridade da época.
A Igreja Católica, de fato, ela cultivava e banhava toda a vida cotidiana daquele povo, mas de modo algum ela comandava o Estado, isso não existia. Mas, com a Inquisição, surge um papel jurídico da Igreja, na qual ela julgava a lei. Claro, né? Apenas para quem quisesse estar no Tribunal da Inquisição, porque o Tribunal Civil ainda agia independente. Ou seja, suponhamos que você cometeu uma heresia, correto? Caso você cometa uma heresia, você terá que ser julgado. Você vai para o Tribunal da Inquisição, a Inquisição vai te julgar. Ela vai falar, olha, você cometeu heresia aqui e aqui não, e tudo bem. Quem vai decidir a pena e o que você vai sofrer com isso é o Estado. A Igreja não se mete nisso e a Igreja quis manter-se longe disso para não sujar as suas mãos. Mas, então vocês podem me dizer, poxa, isso justificaria de alguma forma? Bem, considerando que antes da Inquisição o número de mortos na fogueira era extremamente maior, a Inquisição diminuiu drasticamente o número de mortos e possibilitou que os hereges ao menos tivessem a chance de respirar, sim. Aí você vai dizer, pera, como que é? Calma. Você está me dizendo que... Mas legionário, você está ficando maluco? Então quer dizer que a Inquisição diminuiu as mortes? Exatamente. Tanto que, se você pegar desde quando datam as execuções em fogueira, elas datam desde o Império Romano. Desde o Império Romano essas execuções elas já existiam, eram efetuadas principalmente e unicamente, devo frisar isso, até mesmo posteriormente, pelas autoridades civis. Tanto que você tem muitos registros disso. Era muito comum, por exemplo, que nobres, cansados de certas heresias, agissem de forma unilateral, indo atrás e queimando os hereges, às vezes a própria população, sendo que os próprios padres, bispos, e autoridades eclesiásticas sempre se oporam a isso desde o início e relatavam isso como uma grave crueldade. Então, a Inquisição foi um avanço nesse sentido, porque possibilitou que essas pessoas pudessem ser julgadas, e muitas vezes inocentadas, porque a Igreja dava a possibilidade dessas pessoas se redimirem pelos seus pecados. Em outras palavras, a Igreja ela apenas legislava, ela não poderia executar. E ainda assim, as execuções que houveram foram muito pequenas e muitas vezes sequer houve uma execução real, considerando que, de muitas das pessoas condenadas, só um certo número foi realmente executado. E um número extremamente pequeno. Porque aquela pessoa que foi condenada a algo grave, ela poderia simplesmente pagar uma penitência e acabou, ela já estava livre. E quem permitia que ela pagasse essa penitência era justo o Tribunal da Santa Inquisição. Tanto é que quando uma pessoa cometia uma heresia ou cometia um crime, é importante lembrar, a Inquisição julgava crimes também. Quando a pessoa caía nesta questão, ela podia decidir às vezes se ela queria ir para o Tribunal Civil ou para o Tribunal da Igreja. E adivinha qual tribunal eles escolhiam? O Tribunal da Igreja, da Santa Inquisição. Este era o tribunal que eles queriam, por livre e espontânea vontade, serem julgados no lugar do Tribunal Civil. Então pensemos, mas a Inquisição não é um tribunal maligno? Por que eles escolhiam justo o Tribunal da Inquisição? Porque o Tribunal da Inquisição tinha uma taxa extremamente maior de chance de perdoar aquele indivíduo, dar uma penitência, dar a ele uma peregrinação ou algo do qual ele pudesse diminuir ou evitar alguma crueldade por parte das autoridades. E assim sendo, eu vou citar aqui os números reais, para que depois nós possamos ir mais a fundo aqui nos fatos e nos detalhes. Bem, as coisas que eu irei apresentar agora são dados do Simpósio do Vaticano, né? Essas atas, elas são apresentadas aqui pelo professor Agostinho Barromeu. Assim sendo, vamos lá. Abre aspas. A Inquisição na Espanha celebrou entre 1540 e 1700 44.674 juízos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%, isto é, 804. Ou seja, a Espanha de 1540 até 1700, o que vai dar, deixa eu ver o cálculo, 600... dá quase mais de 100 anos. Foram executadas apenas 804 pessoas. Ou seja, é como se em um ano inteiro, praticamente em torno de uma pessoa fosse julgada. E aí nós pensamos, é sério? Jura? É um número tão ridículo? Mas na escola
a impressão que dá é que todo dia pegavam pessoas em massa e jogavam na fogueira. Enfim, vamos continuar. E destes, 1,7% foram condenados em contumácia, ou seja, pessoas de paradeiro desconhecido ou mortos que em seu lugar se queimavam ou enforcavam bonecos. Porque nem sempre a pessoa comparece à execução, então boneco de forma simbólica. Enfim, prosseguindo. Dos 125 mil processos de sua história, a Inquisição Espanhola condenou à morte 59 bruxas. E está bruxas entre aspas, porque é importante lembrar, a igreja sequer acreditava em bruxas. Isso mais pra frente vai fazer mais sentido e vocês vão compreender. Na Itália, 36 e em Portugal, 4. Então, prossigo. Abre aspas. Se somarmos estes dados, comentou o historiador, não se chega a nem sequer a 100 casos, contra as 50 mil pessoas condenadas à fogueira, em sua maioria pelos tribunais civis, em um total de 100 mil processos civis e eclesiásticos celebrados em toda a Europa durante a Idade Média. Então, em outras palavras, o próprio Tribunal Civil, que não executou tanto se você comparar aos séculos modernos em questão de punição, você compara isso com o que o tribunal da igreja condenou, é ridículo. É um número ridículo. Mas muitos adoram pegar os números executados no tribunal civil e associar diretamente à igreja. Eles gostam de fazer isso à vontade. Não tem por que não fazer, afinal, né? Enfim. Assim sendo, a Inquisição, que era esta instituição focalizada em estudar, analisar e buscar compreender onde estavam e quais eram as heresias, tentava e buscava efetuar da forma mais misericordiosa possível as penas. Iremos tratar depois, detalhadamente, o porquê que a Inquisição surgiu em cada um desses países, certo? E lembrando, a Inquisição que teve mais execuções e mais julgamentos sequer foi a espanhola, foi a francesa. Então, quando a History Channel vem puxando o saco da espanhola, eles ainda foram burros porque nem buscaram pesquisar a que foi mais intensa, né? E ainda assim a que foi mais intensa ainda foi misericordiosa, mas eu vou relevar isso porque afinal é History Channel, eles não têm nenhum compromisso com tentar ter alguma coerência. Então, se eu exigisse mais, eu estaria sendo demasiado... enfim... estaria pedindo demais. Eu quero, primeiramente, falar a respeito da questão das bruxas. Houveram casos de mulheres na Europa sendo acusadas de bruxaria e sendo executadas? Houveram. Sem dúvida, houveram. Mas a questão que eu tenho para levantar é: foi a igreja quem realizou isso? Foi a igreja católica? Certa vez, eu estava vagando pela internet e eu pensei em fazer em tempo real, eu não lembro se eu estava numa ligação, não lembro em que contexto eu estava, mas eu pensei em tempo real fazer um experimento. Pesquisar mulheres sendo queimadas. Então eu realizo a pesquisa. Então surgiu um site falando sobre um grande evento na Suíça, né, durante a Idade Média, na época da Inquisição, é importante ver na época da Inquisição, onde um grande número de mulheres foram queimadas acusadas de bruxaria. Certo? Ok. Só que tem um pequeno detalhe interessante nisso. Eles afirmavam que era a Igreja Católica. Só que aí eu olhava e... poxa, Suíça? Igreja Católica? Suíça? A Suíça que era protestante? Onde a Igreja Católica não atuava? Eis o ponto. Houve matança de bruxas? Houve, mas não venham encher o saco dos católicos por algo em que eles sequer poram as mãos e, pelo contrário, ainda tentaram impedir. Assim sendo, eu vou passar alguns números aqui falando a respeito disso. Abre aspas. Segundo o Simpósio do Vaticano, proporcionalmente, as maiores matanças de bruxas aconteceram na Suíça, Polônia e Lituânia, e Alemanha e Dinamarca-Noruega, em sua maioria realizada pelo poder civil. Lembrando, tudo isso já após termos a Revolução Protestante, não vou chamar sequer de reforma. E após esta mudança protestante, como você já não tem um magistério, como você já não tem
a mesma doutrina, a mesma conduta, o mesmo cuidado, aí realmente você tinha a rodo diversos casos. Então, por exemplo, uma coisa que é muito retratada, que eu já vi ser retratada em filme, você vê retratada sendo em desenho animado, na escola, é a questão de acorrentar a pessoa, jogar ela no rio ou no mar, e após fazer isso, falar, se ela conseguir sobreviver, ela é uma bruxa, se ela morrer, ela está salva, certo? Vocês já ouviram essa história, né? De que a Igreja Católica acorrentava mulheres e jogava na água. Seria uma história realmente muito trágica. Não, é trágica, né? Mas seria realmente algo muito triste para nós católicos se de fato tivesse sido a Igreja Católica. Mas isso acontecia no norte, onde sequer havia catolicismo, mas sim calvinismo. Então, eu reitero, vão realmente encher o saco dos católicos por causa dos autos dos calvinistas, que eram inclusive condenados? Além disso, há também os grandes casos de mulheres ruivas sendo queimadas e levadas para ser executadas, também calvinistas, até porque as ruivas estavam exatamente para o norte também. Outro dia, há bastante tempo já, eu estava andando pelo YouTube e eu encontrei um vídeo bem longo. Eu não vou botar aqui o link do vídeo, nem vou procurar para ver qual era o vídeo, mas era um vídeo de, se eu não me engano, uma feminista citando um livro, né, para falar que não, olha, isso aqui é uma coisa que comprova que a igreja de fato perseguia bruxas. O livro em questão se chama O Martelo das Feiticeiras, né, ou, como seu nome original, Maleus Maleficarum. Este livro em si, ele foi escrito, né, como uma espécie de manual inquisitorial para a Alemanha, né, naquilo que ainda era domínio católico, a região onde ela ainda poderia atuar. Este Maleus Maleficarum, ele incitava a perseguição às bruxas, e assim sendo, ele foi utilizado como principal argumento para afirmar que a igreja haveria perseguido bruxas e, ao mesmo tempo, tratado as mulheres como algo horrendo, né? Só que o que elas, infelizmente, essas pessoas que tratam esses assuntos e dizem isso, infelizmente, não sabem, é que o Martelo das Feiticeiras foi condenado pelo Papa e colocado no Index Librorum Prohibitorum, ou seja, ele foi proibido sequer de ser lido. Não foi permitido que ele chegasse aos inquisidores, porque ele foi considerado um livro repugnante. Então nós pensaremos, por que foi considerado repugnante? Muito simples, porque a ideia e o misticismo da perseguição às bruxas veio do norte, veio dos protestantes. E este medo alarmante, ele se espalhava de forma cultural para o sul, de tal forma que a igreja de alguma forma tinha que conter este avanço. Tanto que devemos citar que o Martelo das Feiticeiras, ele surge justamente na Alemanha, que é o berço do surgimento do protestantismo. Ou seja, um lugar repleto desses misticismos, um lugar onde a aura, onde a cultura é muito mais influenciada por essa ideia de perseguição às bruxas. Em outras palavras, a igreja sequer acreditava nas bruxas. Ela deixava claro que não é necessário preocupar-se com as bruxas, porque seus feitiços não são sequer reais. E os casos que houveram realmente de execução e de julgamento de bruxas, reais pela igreja, na qual elas foram realmente julgadas culpadas por uma culpa grave, foram casos extremamente excepcionais e extremamente justos, principalmente envolvendo o sacrifício de crianças. Ou seja, muitas irão dizer, não, mas coitadas das bruxas, elas só faziam ervas. Por que a igreja teve que pegar e jogar no fogo? A igreja não pegou e jogou no fogo. Era a própria população que fazia isso e a igreja tinha que conter. Tanto que muitas vezes durante um julgamento, né, onde o acusado era uma pessoa muito injusta, antes que o julgamento sequer pudesse terminar, a própria audiência que estava assistindo aquele julgamento pegava a pessoa, arrancava ele para fora de lá, contra as leis, e queimava ele por conta e vontade própria em um linchamento. E isso era reprimido, isso não era autorizado. Tanto que, devo dizer, os inquisidores que utilizavam do seu poder para fazer um malefício, eles eram punidos. E eu posso citar documentos que demonstram isso, como irei fazer agora. Bem, primeiramente, antes de começar a tratar desse tema, o historiador Gustav Henningsen,
No Simpósio do Vaticano de 1998, ele afirma que, abre aspas, o povo católico não temia o Santo Ofício, como muitos historiadores quiseram demonstrar. Ponto. Os inquisidores não eram monstros nem torturadores, mas teólogos e juristas respeitados e estimados. Atas SV, página 570. Pois bem, o Papa Clemente V, no Concílio de Viena, em 1311, determinou que fosse excomungado o inquisidor que aproveitasse das suas funções para fazer lucros ilícitos ou extorquir dos acusados quantias de dinheiro, e para ser absolvido de tal pena, o inquisidor deveria reparar os danos causados. Prosseguindo. Todo inquisidor que fosse comprovadamente pego cometendo abusos era deposto do cargo pelos superiores de sua ordem ou pela Santa Sé. Os bispos e os oficiais de justiça que acompanhavam os inquisidores eram obrigados a comunicar ao Papa todos os abusos por eles cometidos. E aqui, eu abro uma ressalva, que é uma ressalva realmente minha, na qual gostaria de acrescentar um detalhe. Houve também padres inquisidores que foram julgados, ou seja, aqueles que exerciam a lei de mal forma, eles caíam também na mão do Tribunal da Inquisição. Então não vão pensar que era uma coisa completamente voltada para o povo, porque a igreja também é parte do povo. Prosseguindo. Em uma instrução de 1246 do Papa Inocêncio IV, voltada para os inquisidores, ele diz, abre aspas, esforçai-vos por levar os hereges a se converterem, mostrai-vos cheios de mansidão diante daqueles que manifestam a intenção de fazê-lo. Não procedei a nenhuma condenação sem provas claramente estabelecidas. Melhor é deixar um crime impune do que condenar um inocente. Fecha aspas. O Concílio de Narbona, em 1243, estabeleceu o seguinte, abre aspas, os hereges, seus parceiros e seus faltores que se submeterem voluntariamente, mostrando arrependimento, dizendo sobre si e sobre terceiros a verdade inteira, obterão dispensa da prisão. Eles deverão portar cruzes costuradas sobre suas vestes, se apresentar entre a epístola e o evangelho com uma vara diante do padre e receber a disciplina. Assistirão todos os domingos à missa, às vésperas e os sermãos e farão peregrinações. Isso que nós estamos vendo aqui é uma descrição do tipo de punição que impedia que o indivíduo fosse sequer levado ao tribunal civil. Então, em outras palavras, o tribunal civil, que de fato ele era realmente cruel em muitos aspectos, porque não por em si ser cruel, por pura maldade, mas por um contexto histórico, porque desde as punições anteriores, desde o Império Romano já eram normais práticas assim, e devo dizer, elas inclusive foram ficando cada vez mais leves, e houveram papas inclusive que elogiaram isso e fizeram comentários a respeito disso, de como as punições com os tempos foram ficando mais brandas. Percebemos que com o avanço do papado e com as mudanças sociais na humanidade, mais é recomendada a vida. A pena de morte é vista como algo necessário apenas em última instância, na qual realmente seja muito necessário que aquele indivíduo seja executado. Lembrando que acredita-se que mesmo que o indivíduo seja muito ruim, não é bom que ele seja varrido desta terra, pois ele ainda pode possuir a oportunidade de se salvar. Pois afinal, qualquer um pode ser santo, até um grande pecador. Então eu puxo aqui uma frase de Santo Agostinho. Quando sentir que não é capaz de fazer nada, lembre-se que você ainda pode ser santo. Bem, o historiador, voltando aqui para o tema das bruxas, o historiador Gustavo Henningsen, ele afirma que a Inquisição não deve ter se envolvido com as bruxas até o século XV e que é fantasia imaginar que ela mandou para a fogueira milhões de mulheres. Ele cita Páramo, inquisidor na Sicília, que afirma, abre aspas, não conhecemos nenhuma queima de bruxas correspondente a esse tribunal. Assim sendo, se havia tantas leis e tantas regras para que fosse impossível que uma pessoa praticamente fosse julgada, ela deveria de fato cometer um crime real para que o seu julgamento pudesse ser grave a ponto de ela receber uma execução.
E para quem queira saber, saiba que esses documentos estão abertos, o Vaticano não esconde, pelo contrário, você abre o site do Vaticano, você abre por aí na internet, você tem tudo extremamente aberto, extremamente à sua disposição. O mesmo vale também para as atas, certo? Eu vou pegar aqui mais um trecho que eu gostaria de citar, né? Eu abro aspas aqui do livro, né? Depois vou colocar os nomes dos livros que eu peguei. Abre aspas. No período de 1478 a 1522, a Espanha condenou 40 bruxos à fogueira. Um comitê formado pelos melhores teólogos da Espanha fixou as seguintes instruções em 15 de 12 de 1526. Abre aspas para as instruções. Qualquer bruxa que voluntariamente confesse e mostre sinais de arrependimento será reconciliada e admitida no seio da Mãe Igreja, sem confiscação de bens, mas recebendo penas menores. Atas SV, página 588. Eu gostaria também de comentar uma coisa que geralmente é interessante, porque uma coisa é você desmentir os mitos e outra coisa é falar a origem deles. Então, eu vou tentar ao máximo, dentro do que está me possível, citar, né, ao menos do que se foi encontrado, a origem desses mitos, né? Um historiador aqui que temos que contribuiu muito para esse mito de que foram queimadas milhões de bruxas foi o Dan Brown, que ele fala aqui em 5 milhões de mulheres. Outra pessoa que contribuiu para a propagação dessa mentira é uma brasileira, né? Uma membro importante do movimento feminista chamada Rose Maria Muraro. O livro onde ela promoveu esta falsidade se chama O Martelo das Feiticeiras, fazendo referência, né, àquele livro que foi proibido pelo Papa, onde ela diz, né, abre aspas, muitos escritores estimam que o número total de mulheres executadas subia às casas dos milhões, né? E bem, essa mulher em específico que contribuiu para a espalhação dessa mentira, caso vocês pesquisem um pouco sobre ela, vocês verão que ela inclusive trabalhou com o Leonardo Boff, criador da Teologia da Libertação. Então é um tanto interessante, né, a forma como todo esse pessoal é interligado. Bem, prosseguindo aqui, eu gostaria de aproveitar agora para desmentir mitos a respeito de uma figura muito falada e muito usada. Eu desde criança já ouvia falar dessa figura e o quanto que ela era maligna, e muitos talvez já tenham ouvido falar, que é Tomás de Torquemada, o homem visto como um monstro, o líder da Inquisição que levou milhares, milhões, quintalhões de pessoas à morte, que mandou as queimar. Bem, Torquemada ele é tratado, né, como uma figura monstruosa, quando na verdade ele foi uma das figuras mais misericordiosas de toda a história da igreja. E o que eu vou usar aqui de base, né, para falar a respeito do Torquemada é um artigo do site O Catequista, né? Eu vou aqui mais ler do que falar, mas de qualquer maneira tem o mesmo peso. E Tomás de Torquemada ele foi uma figura da Inquisição Espanhola, né? E bem, ele começa a exercer a função de inquisidor desde o início de uma forma muito tranquila. Eu vou aqui abrir aspas, né, a respeito do que está aqui no artigo. Abre aspas. Quem era o Frei Dominicano Torquemada? Um monstro? Um sádico? Um perverso amante da tortura? Na verdade, as evidências históricas apontam para o perfil bem distante disso. Abre aspas. Agora, o que eu vou citar são palavras do historiador William Thomas Walsh. Poucos homens, na história, foram mais cruelmente caracterizados pela ignorância e malícia do que esse modesto homem de adoração. Ao que parece, era um homem gentil, com sincera disposição de em tudo imitar Jesus Cristo. Suas numerosas cartas nos permitem ver a personalidade de um homem firme, mas sereno e justo. Ele tinha 63 anos quando assumiu o cargo de inquisidor. Lembrando, o cargo, para você poder ser inquisidor, você tinha que ter acima de 40 anos. Prosseguindo. Antes disso, por 20 anos, foi um exemplar diretor do monastério de Valladolid. Era mais rigoroso consigo próprio do que com seus irmãos subordinados, nunca comia carne e dormia sobre uma tábua.
Os reis católicos doaram a Torquemada grandes somas de dinheiro, mas ele era completamente desapegado, gastou tudo em obras de caridade, além de construção e reforma de mosteiros. Além de ser incorruptível, procurava garantir que os inquisidores fossem todos íntegros. Ele proibiu os inquisidores e outras pessoas ligadas ao Santo Ofício de receber presentes sob pena de excomunhão, demissão, restituição e multa em dobro. As boas condições das prisões da Inquisição na Espanha eram em grande parte graças à sua influência. Torquemada insistia para que as prisões fossem limpas e bem ventiladas e fazia todos garantir os direitos legais dos acusados. Quando uma pessoa era acusada como herege, todos seus bens eram confiscados, não restando absolutamente nada de herança para seus filhos. Essa medida de extrema dureza foi amenizada por ninguém mais, ninguém menos do que o terrível Tomás de Torquemada. Ele estabeleceu que, caso os filhos do falecido fossem menores de idade, uma parte de sua propriedade seria destinada a eles, e deveria haver um cuidado especial para que sua educação fosse assumida por boas pessoas. Enfim, meus caros, essa é a figura de Tomás de Torquemada, o maligno e horrível monstro da Inquisição espanhola, que tentava fazer boas condições para prisioneiros, coisa que eu duvido que muitos conseguiriam fazer. Eu não sei se eu teria essa misericórdia. Eu gostaria agora, peço perdão se a forma como estou fazendo a exposição do tema está muito avulsa, ou talvez muito caótica, e não está indo numa linha temporal. É porque, para mim, com esse tema em específico, como ele é um tema muito complexo, eu me sinto mais confortável para tratar ele dessa forma, como algo mais geral e não como algo cronológico. Espero que vocês me perdoem por isso. Bem, eu gostaria apenas de pegar alguns trechos, algumas coisas um pouco mais documentais, porque eu quero dar mais consistência, eu não quero tanto deixar eu falando, entende? Então eu espero que vocês não se chateiem com isso, porque realmente a função do vídeo não é atingir aqueles que já têm conhecimento das falsidades, mas demonstrar de uma forma convincente estas verdades. Lembrando que vou deixar disponível tudo. Para falar a respeito do que acreditavam os cátaros, para eu ter uma citação de fonte, eu vou citar aqui um trecho de Die Kirche des Mittelalters, do Wilhelm Naus, de 1946, na qual ele comenta a respeito dos cátaros. Abre aspas. O fruto proibido no paraíso terrestre, fora o uso do matrimônio. Abre aspas, a propagação do gênero humano constitui uma obra diabólica. Uma mulher grávida é uma mulher que tem o demônio no corpo. Contudo, só os perfeitos podiam exigir a completa pureza na abstenção do matrimônio, sendo evidentemente dificílima a perseverança no estado perfeito. Prevenia-se a defecção pela endura, assassínio por privação de alimento, prática que se estendia até as crianças. Muitos a praticavam voluntariamente. É de crer que a endura vitimou mais cátaros do que toda a atividade inquisitorial. E ainda assim, mesmo com os cátaros, eles tendo esta conduta horrenda, devo dizer que ainda assim a igreja foi muito misericordiosa, porque se você pega os atos do tribunal civil com os cátaros, eles foram muito mais rudes. Vou citar aqui um exemplo. No século X, a imperatriz Teodora fez massacrar uma centena de milhares de cátaros. Foram perseguidos também pelo imperador Alexis Comnenus. E a respeito daquele caso que eu comentei, onde muitas vezes arrastavam a pessoa para fora dos tribunais para ser queimada, isso geralmente acontecia principalmente com cátaros, porque os cátaros eram muito odiados. Bem, agora eu gostaria de falar do procedimento do Tribunal da Inquisição. O documento, que eu vou usar aqui se baseia no Dictionnaire de Théologie Catholique. Enfim, começaremos. Eu vou citar agora as atas do procedimento. 1. O procedimento começava por um manifesto ou pregação que convidava os culpados de heresia a comparecer espontaneamente e, dos mais, exigia a denúncia dos criminosos. 2. Determinava-se um tempo de graça de 15 a 30 dias. Quem se apresentasse durante este prazo, prometendo emenda, só recebia penitência leve. 3. Os suspeitos ou denunciados eram citados diante do tribunal. 4. Procedia-se ao interrogatório dos acusados. 5.
Ouviam-se os acusadores e testemunhas. Segundo a antiga lei, era sujeito a castigo quem não conseguia provar sua acusação. Era prudente cautela, já usada pelo direito romano, dificultava tanto o procedimento que foi abrogada, medida infeliz, embora inteligível pelas circunstâncias particulares do Tribunal da Fé. A natureza da acusação era tal que, frequentes vezes, ela se apoiava em indícios e não em provas. Contudo, o regulamento exigia dos inquisitores de não se fiarem senão em pessoas honradas e discretas. Um falso acusador era tratado com o mesmo rigor como os hereges. Sexto, quando a obstinação do réu o exigia, seguia a vexação, constituída por prisão preventiva e dura. Quando finalmente esta não surtia efeito, podia-se usar, e aqui abriria uma aspas para tratar a respeito desse tema, tortura. Imagine o seguinte: suponhamos que o indivíduo ele tenha cometido um assassinato ou algo de extremo grau, certo? E ele é julgado como um herege. Sendo ele julgado como um herege, como um criminoso, ele ainda assim tem a chance de se salvar. Só que tem um pequeno detalhe: ele vai cair nas mãos do Tribunal Civil. A única forma dele conseguir não cair nas mãos do Tribunal Civil é se arrependendo disso. Só que caso ele não se arrependa, como que o tribunal da igreja vai salvar este indivíduo de ser morto e queimado? Pela força. Ou seja, a tortura existiu? Existiu. E ela é usada nesses casos em específicos. E convenhamos, considerando que isso pode evitar que o indivíduo seja queimado, é melhor. E lembrando, as torturas utilizadas não eram como você vê no History Channel. A única tortura que era permitida era com água, aquela tortura que vocês já conhecem com água, ela apenas poderia durar meia hora e ser utilizada uma única vez. Isso estava nas regras e não podia ser descumprido. Caso fosse descumprido, como foi citado, o inquisitor poderia ser executado. Não, executado não, perdão. Excomungado. E claro, evidentemente punido. Então, considerando que isso poderia fazer o indivíduo se arrepender do crime dele e fazer com que ele não morresse, é uma coisa mais que justa. Sétimo, sentença e auto de fé. Para garantir sentença justa, os inquisidores não podiam decretar penas graves, como prisão perpétua ou relaxamento ao braço secular, sem a presença e a cooperação do bispo local. Mais tarde, Bonifácio VIII exigiu o concurso do bispo para todas as sentenças. Os denunciantes não eram manifestados aos acusados para evitar represálias, mas os nomes deviam ser comunicados aos expertos assessores, que em número de 25, 32 ou 45, ou até 51, formaram o júri do tribunal, e deviam ser ouvidos. Esta praxe distinguia favoravelmente a Inquisição de todos os outros tribunais. Então devemos compreender uma coisa: os tribunais, antes da existência da Inquisição, eles possuíam outro tipo de formação. Muitas vezes os julgamentos eram resolvidos em duelos, então você tinha uma causa, o outro com o qual você está acusando ou está te acusando tinha uma causa e vocês duelavam, ou você contratava alguém para duelar por você, e aquele que vencia o duelo saía como vencedor do debate, assim digamos. Ou você tinha formas mais primitivas de tentar fazer isso. A forma moderna do tribunal, onde você tem direito à defesa, onde você tem direito disso, onde você tem todo um julgamento, tem todo um requerimento, isso só existe e foi estruturado por conta da Santa Inquisição. Então, isso que nós vemos aqui é praticamente uma estrutura do que se tornaria algo completamente moderno. Isso não existia até então. Então, isso foi um avanço jurídico. E não um regresso, como muitos poderiam tentar querer demonstrar. Mas agora, né? Voltando à questão da tortura, para que não fique assim tão seco, eu vou citar agora de forma mais histórica alguns processos e como que isso funcionava. Em 1231, o Papa Gregório IX erigiu canonicamente o Tribunal do Santo Ofício. Ele se considerou fiel à antiga tradição eclesiástica, excluindo o uso da tortura. Somente 20 a 30 anos mais tarde, o Papa Inocêncio IV julgou legítima sua aplicação, não somente em crime de homicídio e furto, mas também contra assassinos de almas e ladrões de sacramentos de Deus, que são os hereges. Fecha aspas.
Prossigo, né? O Papa Inocêncio IV logo cercou o uso da tortura com certas cautelas. Exigiu que, só depois de esgotados os outros meios de descobrir a verdade, se recorresse a ela, e quando de fato existissem veementes indícios de culpabilidade. Em outras palavras, isso só poderia ser feito quando houvesse uma demonstração firme de que o indivíduo era culpado. Então nós pensamos, se você tinha uma evidência de que o indivíduo era culpado, por que precisava proceder-se com isso? Porque o arrependimento era essencial para que ele evitasse uma punição mais severa ou até mesmo a morte. Então isso, claro, não só ajudaria ele a salvar a sua vida espiritual, mas também a sua vida material. Prossigo. Abre aspas. Não devia levar à perda de algum membro e menos ainda a perigo de morte. Não deveria também ultrapassar meia hora e somente ser aplicado uma vez, aquilo que eu citei anteriormente. Dos inquisidores, exigiam-se qualidades morais não comuns. Existem entre eles até santos canonizados, como São Pedro Mártir. Prosseguindo com a questão da tortura, o Papa Clemente V dificultou em 1311 a tortura por restrições tão severas que os inquisidores protestavam, declarando as condições inaplicáveis. O Papa, porém, não cedeu e a bula Multorum Querela não foi revogada, mas confirmada para todo o futuro. Mais a fundo sobre todos os métodos utilizados para se extorquir confissões estão todos na história dos processos dos tribunais civis. Gostaria agora de dar um breve contexto, já que eu citei que muito antes da Inquisição já haviam muitos casos de fogueira, e que a Inquisição, na verdade, diminuiu o número dessas mortes. Então, para que se possa citar isso, devo deixar claro e explicar aqui que, com o fim do direito pagão e a institucionalização da cristianização por toda Roma, né, e em tudo o que subsequentemente se deu neste território, fez com que tais práticas, como a pena do fogo, desaparecesse por completo. Mas, né, como tudo aquilo que é bom não necessariamente vai continuar muito, acabou por surgir, infelizmente, na Universidade de Bolonha, no século XI, onde surgiu uma nova febre de desenterrar o direito romano, certas tendências pagãs que começaram a circular. E nessas, muitas vezes, o direito pagão acabava por contrariar o direito canônico, de forma tal que aos clérigos foi proibido o estudo do direito pagão, certo? Os príncipes da Idade Média, eles começavam a emancipar-se mais e mais da igreja, fazendo com que muitas vezes houvesse confrontos entre o poder real e o poder clerical. A legislação do Ocidente imbuiu-se de novo das ideias pagãs, reapareceu a tortura e, pior ainda, a fogueira. Ou seja, é com o reaparecimento deste ideal de paganismo que surge a fogueira. Então, em outras palavras, o rigor da igreja, o rigor da doutrina católica de não permitir que surja heresia é o que impede a barbárie e não o contrário, pois todas as vezes na história da humanidade em que tentou-se cutucar a doutrina católica, querendo modificá-la ou reformá-la, como fez Lutero, ocorreram graves catástrofes. Se todo o norte da Europa não fosse protestante, não fosse calvinista, muitas mortes teriam sido evitadas porque estariam entregues ao braço da igreja. Abre aspas, prossigo. Foi na França onde ressurgiu oficialmente a pena do fogo, já muito antes de aparecer a Inquisição. O primeiro decreto foi publicado no ano de 1022 pelo rei Roberto II, que no mesmo ano entregou 13 hereges à fogueira. Abro novamente aspas aqui. O livro que estou pegando é A Inquisição, a história de uma instituição controvertida. E o trecho diz: não foi, notemos, portanto, o que aqui nos interessa particularmente, que não foi a igreja, mas o poder secular o que restaurou a praxe pagã, e que outrossim não a igreja, mas o poder civil perseguia inicialmente os hereges.
O poder civil fez retroceder o progresso civilizador iniciado pelo espírito da caridade evangélica. Certo, prossigo. Abre aspas, de outro trecho, dessa vez do historiador Wilhelm Neuss. Esta crença sinistra nasceu no mistério das matas escuras do norte, onde a fantasia sobressaltada dos pagãos via 1000 influxos maliciosos dos espectros e espíritos maus. Quando Carlos Magno sujeitou os saxões germanos, achou radicado aos nativos a crença de bruxos e bruxas e constatou com mágoa que o povo os queimava vivos. Ele tentou abolir a praxe cruel por rigorosa proibição. Este procedimento do nobre imperador, a favor de tantos inocentes, achou o apoio da Igreja. Em 1080, o Papa Gregório VII admoestou seriamente o rei Haakon da Dinamarca de não proceder contra as mulheres inocentes. 3 bruxas queimadas em 1090 pelo povo foram consideradas como mártires. Ainda, em 1311, um sínodo episcopal de Trier combatia as crenças nas cavalgadas. No século XIII, a lei dos saxões, Schassenspiegel, e dos sábios, Schwabenspiegel, mandavam queimar as bruxas. A crença na sua perversão se firmava cada vez mais apoiando-se em inúmeros testemunhos fidedignos, entre aspas, muito extorquidos pela tortura. É justamente por causa disso, a Inquisição foi obrigada a se meter neste assunto para que essas mulheres elas pudessem ser julgadas pelo tribunal eclesiástico e não de forma arbitrária, pois caso a igreja não se metesse no meio, caso não fosse a Inquisição, o número de mortes seria brutal. Isso foi feito pelo Papa Inocêncio VIII, autorizando em 1484 que a Inquisição se intrometesse nessa questão. Novamente citarei uma citação do Wilhelm, abre aspas, onde a ação, abre aspas, entre parênteses, repressiva contra a bruxaria continuava na competência da Inquisição, como na Itália e Espanha, não se produziram perseguições de notável importância. Só depois da cisão religiosa pela Reforma, principalmente no século XVII, elas deviam, primeiro na Alemanha e propagandas dali nos demais países do norte, celebrar suas horrendas orgias. Avalia-se no total de mulheres queimadas pelos protestantes mais de 100 mil. Isso na Alemanha, na Escandinávia e terras germânicas. Enquanto isso, a Inquisição espanhola, vista como tão maligna, executou apenas 12 bruxas à morte, em contraste com as 100 mil feitas pelos protestantes. E isso em 3 séculos de existência. Então, outro tópico que eu gostaria de tratar, mesmo que brevemente, é a questão dos judeus. Irão me falar, mas a Inquisição perseguiu judeus. Uma coisa que eu queria dizer que é comprovada por um historiador que sequer é católico, que é o Rodney Stark, é que todas as vezes que os judeus foram expulsos da Europa, ou de alguma forma, né, perseguidos efetivamente, foi sempre pelas autoridades civis, jamais pela igreja. A igreja, pelo contrário, foi extremamente misericordiosa com eles, até mesmo quando houveram abusos por parte dos judeus. Claro que os judeus, por não estarem vivendo em suas terras, eles tinham que adotar certas coisas. Dentre elas, demarcar que ele era judeu, viver em áreas, né, para judeus, o que era na verdade uma proteção, convenhamos. Se você coloca o judeu junto com outros não judeus, isso não vai dar certo, não é uma convivência pacífica nem mesmo solidária. Tem também relatos que são relatados pelo Rodney Stark, onde muitas vezes alguns nobres tentavam fazer atentados e ataques contra os judeus, e era a Inquisição e os bispos que se defendiam, às vezes até mesmo alguns arriscando as suas vidas, né? E isso mesmo eles não tendo nenhum compromisso com o povo judeu. E mesmo as tradições judaicas e as pregações judaicas tendo muitas coisas anticristãs. Devo dizer, inclusive, que a Inquisição portuguesa, que é vista como uma das mais malignas contra os judeus, protegeu os judeus. Devo ressaltar, inclusive, que a Inquisição portuguesa ela começou por quê?
começaram a haver muitos relatos e muitos ditos de judeus profanando hóstias, e por conta disso a população começou a realizar linchamentos. Para que esses linchamentos não ocorressem e esses judeus eles pudessem ser julgados e não simplesmente linchados pela população, foi convocada a Inquisição em Portugal para que eles fossem devidamente atendidos, para que houvesse, uma jurisdição. Então, neste quesito, a Inquisição serviu como uma proteção para os judeus. E ainda mais para a época, a forma como estes judeus, assim como outros indivíduos não provenientes da fé cristã, viviam dentro das terras da cristandade, é extremamente boa se você comparar a forma como viviam outros em outras terras, como viviam, por exemplo, em terras muçulmanas ou em terras pagãs, que não teriam toda esta tolerância, mas que a Igreja Católica teve. Bem, agora eu gostaria de ler alguns trechos de um livro do Rodney Stark, onde ele faz uma ótima compilação de historiadores. O nome do livro é Falso Testemunho, que é um livro no qual ele faz uma compilação de muitas mentiras e mitos criados contra a Igreja Católica. Lembrando, o Rodney Stark sequer é católico, mas ele fez um trabalho excelente em questão, principalmente, não de expor em detalhes toda a questão, mas de citar os historiadores por trás disso. Então, eu vou utilizar-me disto para poder citar aqui, principalmente, aqueles responsáveis por espalhar a mentira. Prosseguindo com isso, eu venho citar, primeiramente, Reginaldus Montanus, que escreveu o livro Algumas Artes da Inquisição Espanhola Descobertas e Trazidas a Público, onde é criado a grande maioria dos mitos, tanto que o volume dele acabou se tornando um relato padrão e foi muito traduzido para vários países. Agora prestem atenção para os países para o qual foram traduzidos: inglês, francês, holandês e alemão. O único destes países que não é protestante, no qual a obra chegou, foi a França. Todos os demais são protestantes. Isto foi criado porque toda a propaganda contra a Inquisição surgiu de propaganda inglesa e holandesa contra a Espanha, durante as guerras contra a Espanha, no século XVI. Muitas das gravuras e desenhos que vocês já viram a respeito da Inquisição são desenhos de propaganda holandesa que eram espalhados por a própria população da Holanda com o intuito de difamar a Espanha por motivos políticos, com motivos de mostrar a barbárie dos católicos, certo? Além do Montanus, temos como citar também o protestante inglês John Foxe, também responsável por fazer, certo, essas difamações. E por fim, outro que eu vou citar aqui é o Simon Whitechapel, que ele começa o seu livro a respeito da Inquisição, na qual ele fala das atrocidades, dizendo com as seguintes palavras, abre aspas: eu quero deixar uma coisa bem clara desde o começo, e aí ele fala que despreza a Igreja Católica. Ou seja, ele já inicia o livro desta maneira. Mas claro, enfim, deixemos isso de lado por enquanto. Vamos analisar mais os fatos, ir mais a fundo nas coisas que eu gostaria aqui de demonstrar a respeito dessa questão. Os historiadores revisionistas baseiam seus pontos de vista dissidentes no fato de terem ganhado pleno acesso aos arquivos completos das Inquisições de Aragão e Castela, as quais juntas constituíam a Inquisição Espanhola. Em seguida, leram os registros cuidadosos feitos de cada um dos 44.674 casos ouvidos por essas duas inquisições entre 1540 e 1700. No tempo em que foram escritos, esses registros eram secretos, então não havia razão para que os clérigos fizessem uma representação desonesta dos procedimentos reais. Não só esses casos são uma mina de ouro de detalhes históricos, como os historiadores inseriram cada um em uma base de dados para facilitar a sua análise estatística. Além disso, esses historiadores fizeram uma quantia enorme de pesquisa mais tradicional, debruçando-se sobre diários, cartas, decretos e outros documentos antigos. É importante citar que em muitos desses livros, escritos pelos protestantes para difamar a Inquisição Espanhola, foi muitas vezes citado o auto de fé, que era uma declaração de fé, era um ato que você fazia em público, na qual você demonstrava sua vergonha, o seu arrependimento
pelos pecados, era algo público, certo? De mostrar uma vergonha pelo aquilo que você fez. E nisso, o Rodney Stark tem uma boa explicação a respeito disso, que vou citar agora. Peço perdão se eu estou lendo muito nesse podcast, eu sei que vocês preferem que eu fale, mas eu não vou me dar esse luxo no podcast de hoje, de forma alguma. Eu quero algo bem preciso, então eu peço perdão por isso, mas se tratando de um assunto que gira em torno da Igreja Católica, eu sinto necessidade de ser muito mais fiel e muito mais fidedigno com cada linha do que eu vou citar aqui. Começarei. O termo auto de fé não significa execução, quanto menos queimar na fogueira, mas é melhor traduzido como ato de fé. Os inquisidores estavam muito mais preocupados com arrependimento do que com a punição, de modo que um auto de fé consistia do aparecimento público de pessoas condenadas por diversos pecados, as quais então faziam confissões públicas de sua culpa, reconciliando-se com a igreja. Só muito raramente um auto de fé acabava com o transgressor entregue às autoridades civis para execução. A Inquisição jamais conduziu uma execução, ele coloca aqui entre parênteses. Ainda assim, os autos de fé não eram frequentes. Na cidade de Toledo, entre 1575 e 1610, realizaram-se somente 12 autos de fé, nos quais, conjuntamente, apareceram 386 acusados. É evidente, portanto, que as histórias sobre as queimas massivas semanais por toda a Espanha são fantasias maliciosas. E para aqueles que querem os números reais, no início do vídeo nós citamos os verdadeiros números. O Iluminismo ele se apresenta muitas vezes em relação à Inquisição como uma espécie de luz sobre a barbárie que buscou civilizar e acabar com a Era das Trevas, como se a Idade Média não tivesse produzido uma filosofia 10 vezes superior a esta, mas eu não vou guardar isso para este vídeo. Mas por que eu estou agora citando sobre o Iluminismo? Estou citando sobre o Iluminismo, pois este que é dito como o fim da caça às bruxas, como a salvação das caças às bruxas, na verdade foi o período onde houve o ápice das caças às bruxas. Enfim. Thomas Hobbes, um dos maiores iluministas, ele chegou a escrever em O Leviatã, abre aspas, quanto às bruxas, são punidas justamente. Jean Bodin, que foi juiz entre vários julgamentos de bruxas e defendia a queima de fogo no mais lento possível, também uma figura importante do iluminismo. Então eu pego aqui uma citação do próprio historiador, para que eu não tenha que falar aqui com minhas próprias palavras que são muito errôneas. Abre aspas, de fato, muitos dos cientistas ilustres do século XVII, incluindo Robert Boyle, encorajavam a caça às bruxas. Então, em outras palavras, os próprios iluministas é quem adotavam essa barbárie como um ato próprio, enquanto a igreja fazia o possível para que estes não fossem condenados. Um exemplo ocorreu em Barcelona, em 1549, justamente a época em que as caças às bruxas mais ferozes desencadeavam-se em todas as partes da Europa. Oficiais locais acusaram 7 mulheres de bruxaria e o oficial do ramo local da Inquisição aprovou como se elas fossem queimadas. Os membros da Suprema, o Conselho Governante da Inquisição, espantaram-se de que algo assim acontecesse e enviaram o inquisidor Francisco Vaca para investigar. Chegando lá, ele despediu o representante local da Inquisição e ordenou a liberação imediata de 2 mulheres que ainda estavam presas sob sentença de morte. Depois de novas investigações, Vaca descartou todas as acusações pendentes e exigiu o retorno de todas as propriedades confiscadas às famílias das vítimas. Em seu relato, o inquisidor descartou todas as acusações de bruxaria como ridículas, escrevendo, abre aspas, uma das mais comprometedoras acusações de perseguição de bruxas jamais registradas, fecha aspas. Seus colegas do Conselho da Suprema concordaram e desde então foram especialmente duros com aqueles que conduziam caças não autorizadas de bruxas, mandando executar a muitos deles, enviando outros para cumprir longas penas nas galés. Nós podemos também citar a figura de Alonso de Salazar e Frias, que em torno de 1910, após queimas de bruxas, em sua indignação repudiando estes erros de forma grosseira, conseguiu por meio da própria argumentação, da própria lógica, da convicência, do exemplo, conduzir 1.802 pessoas, reconciliando-as com a igreja.
Este diz, abre aspas, não encontrei a mínima evidência de que um ato sequer de bruxaria tenha de fato ocorrido. Fecha aspas. Salazar passou então a sugerir que deveriam ser feitos esforços para prevenir a discussão e agitação públicas quanto a esse tópico. A pregação de sermões sobre a bruxaria deveria ser especialmente evitada, porque descobrira, abre aspas, que não havia feiticeiras nem enfeitiçados até que se falasse ou escrevesse sobre os assuntos. Fecha aspas. Dentro em pouco, o relato de Salazar circulou amplamente entre os homens da igreja por toda a Europa. Outros clérigos e católicos, incluindo o jesuíta Friedrich Spee, logo se uniram à denúncia da caça às bruxas, e foi a sua influência, especialmente o descrédito da evidência conseguida através de tortura, que precipitou o fim da queima das bruxas em áreas católicas. Este efeito logo passou também para as áreas protestantes. Alguns historiadores gostam de afirmar que a caça às bruxas finalmente acabou por ter sido atacada por participantes do iluminismo, como Balthus Becker, mas esses ataques, abre aspas, iluminados, contra a caça às bruxas só apareceram um século depois de os esforços do clero católico terem desacreditado a loucura dessa prática e tornado inteiramente seguro proferir tais ataques. Ou seja, se você é uma dessas adolescentes que paga de bruxa, que fala que, sou neta das bruxas que não conseguiram queimar, agradeça à Igreja Católica, que teve piedade de permitir que muitas não fossem queimadas. Justamente porque a catolicidade, a cristandade age com misericórdia. Tudo que exigimos é o arrependimento. Se fossem áreas protestantes, teria acontecido o que aconteceu com as bruxas em áreas protestantes. Foram exterminadas. E muitas nem sequer eram bruxas. Então, se você é contra a caça às bruxas, agradeça a Inquisição. Porque se não fosse ela, se não fosse a Igreja Católica, muitas pessoas inocentes teriam sido mortas. Muitas pessoas que poderiam ter se convertido não teriam se convertido e teriam sido mortas. Mas isso foi evitado graças ao Tribunal do Santo Ofício. Bem, agora eu vou entrar aqui no mérito dos pecados sexuais. Existe uma coisa chamada solicitação, que era punida de uma forma muito severa durante o período da Inquisição, e que muitos que vão ouvir isso aqui vão querer uma espécie de retorno da Inquisição. Pois, digamos que é uma medida necessária, principalmente na questão dos sacerdotes. Resumindo, este tipo de solicitação era algo que correspondia a 2,5% dos casos, e consistia em que, quando um sacerdote, isto é, um padre ou alguém com ordenação, utilizava-se do confessionário, que serve para a absolvição dos pecados, algo sacro, para manter alguma atividade sexual, isto era punido de forma muito severa. E aqui, segundo o historiador, é dito, abre aspas, um sacerdote condenado por essa transgressão podia esperar, no mínimo, um açoitamento severo, seguido de vergonha pelo resto da vida. Aqueles que obtinham um cargo, uma carreira extensa de solicitação e vieram a ser descobertos foram sentenciados a longas penas de servidão. E diversos casos notórios resultam em execuções. Ou seja, você que não é católico e reclama de que há abusos de sacerdotes, mesmo que eles sejam muito pequenos, mesmo que seja um número minúsculo, comparado com escolas, comparado com templos protestantes. Inclusive eu tinha feito um cálculo uma vez, se eu não me engano deu 13 na América Latina inteira por ano, ou até menos. Então você deveria defender a Santa Inquisição, pois afinal essa aplica uma pena severa para aqueles que usam batina, mas não cumprem nem honram a Santa Igreja. Agora, uma coisa que vai ser interessante de se citar aqui é a respeito dos homossexuais. O que acontecia, como que a Inquisição tratava em relação à homossexualidade? Bem, em 1509, a Suprema ordenou que, abre aspas, nenhuma ação fosse tomada contra homossexuais, exceto quando alguma heresia estivesse envolvida. Isto apenas quando se afirmava que a sodomia não era pecado. Então, em outras palavras, se o indivíduo era homossexual
e ele cometia o pecado contra a castidade, bastava ele ir se confessar, entendeu? O problema seria ele, obviamente, transgredir isso falando que isso é pecado. Aí já é outra questão, porque ele já entra na questão da heresia. Aí já envolveria outra questão. Ou caso ele agisse isso de maneira pública ou de maneira muito problemática, ou caro, se ele fosse casado. Se a pessoa está casada e ela realiza um ato de sodomia, então ele vai ter que se ver com a Inquisição. E bem, mas ainda assim, a forma que era levado com isso é muito branda, considerando todas as outras coisas que poderiam levar o indivíduo a ser julgado por este tribunal. Bem, primeiramente a gente deve levar em consideração que nos tribunais civis o homossexual não tá muito bem não, tá? O indivíduo que pratica sodomia, se ele cair no tribunal civil, era 90% das vezes execução. Ele raramente saía bem de lá. Enquanto você que caísse na mão da igreja, no máximo você era flagelado. E, de resto, você tinha que realizar um ato de fé. Você se arrependia do pecado e vida que segue. Mantém a castidade, conserva a sua pureza. Há também a citação que temos aqui da bestialidade, que é nada mais, nada menos do que a zoofilia, que correspondia a 27% dos casos de transgressões sexuais, né? Ou seja, é até maior do que os casos que você tem de homossexualidade. Então tinha mais zoófilo, né? E ela estava na mesma categoria que a sodomia, né? Vista como um desornamento da atividade sexual, por não ser voltada para o sexo oposto, mas por outra coisa, né? No caso aqui, animais, cachorros. Abre aspas. Esta transgressão normalmente envolvia homens jovens e solteiros, frequentemente empregados como pastores, embora muitas mulheres também houvessem sido condenadas por sexo com cães de estimação. A bestialidade era quase invariavelmente punida com severidade pela Inquisição. Mas, mesmo aqui, como em todos os outros casos de transgressões sexuais, as penas para as mulheres seguiam sendo muito mais brandas do que as que puniam a sexualidade masculina. Ou seja, a zoofilia era punida de forma bem mais severa, certo, do que a sodomia. Então, em outras palavras, enquanto nos tempos modernos você tem movimentos a favor da legalização da zoofilia, naquela época você não tinha como fazer isso muito não. Então, olha, eu particularmente sou a favor de ser punido. Não queria dizer nada não queria parecer o esquisitão, mas eu fico do lado da Inquisição aqui nessa situação. O mesmo vale, claro, para os demais casos. E apenas para ressaltar, isso aqui, né, que o Rodney Stark ele coloca, que ele deixa isso bem claro, inclusive ele coloca a fonte aqui, que ele pega um historiador chamado Fernandes, de que a pena para as mulheres sempre eram mais brandas do que as penas para os homens. Ele gostou de ressaltar isso justamente porque existe um mito muito imbecil de afirmar que as mulheres eram as principais vítimas, sendo que a maioria dos condenados eram homens e que as punições para os homens eram mais severas. Inclusive sobre este tópico, né, eu estou pensando em trazer um podcast inteiro sobre um tema que eu já vou citar. Apenas vou terminar de falar o que eu tenho para dizer sobre o vídeo de hoje. Muitas vezes, os inquisições, eles chegam... Muitas vezes, os protestantes, eles citam como uma espécie de argumento contra a Inquisição queimas de livros. Ocorreram queimas de livros por parte da Inquisição? Ocorreram, mas não eram livros científicos. Então, nós iremos pensar, então que tipo de livro a Inquisição queimava? Ela queimava livros. Olha, ela perseguia o conhecimento. Acreditem, meus amigos, por incrível que pareça, com a invenção das impressoras, produziram-se muitos livros muito bons, certo? E eles foram espalhados e tudo mais. Mas, como o ser humano é falho, começaram a surgir também os primeiros escritos e a primeira pornografia. Assim sendo, a igreja pegava essa pornografia, que era obviamente um mercado negro, obsceno e marginalizado, e queimava. E eu,
né, como um católico, sou severamente contra a pornografia e acho que mais que justo você queimar ela. Da mesma maneira como eu acho que deveria explodir todas as sedes de todos os escritórios de empresas de sites pornográficos. Então, se você, seja lá qual for o seu afinco, estiver bravo porque a Inquisição queimou livros pornográficos, então não me importo nem um pouco. Se ela queimou, ela estava extremamente certa em queimar isso. Não existe nada de produtivo naquilo. A sociedade católica, a cristandade, era uma sociedade que prezava por uma sexualidade justa, pura e ordenada. Natural, voltada para a família, voltada para a procriação, voltada para a criação de seres humanos e não para aumentar e escarnecer o pior que há no ser humano. Assim sendo, citei os principais pontos e praticamente tudo aquilo que eu queria citar. Mas eu gostaria de citar uma única coisa aqui no final, antes de eu finalizar o vídeo e falar as minhas palavras finais. Para finalizar de uma vez o vídeo, e eu poder dar, né, as coisas que eu gostaria de dizer, na Espanha, durante a Inquisição Espanhola, durante todo o território da Espanha, do Império Espanhol, desde a Espanha até a Sicília e o Peru, entre os séculos XVI e XVII, morriam em torno de menos de 3 pessoas por ano. Mas vamos arredondar o número para 3. Vamos supor que eram 3 pessoas, aumentar um pouco o número. Considerando que morriam menos de 3 pessoas por ano, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual que é a taxa de fatalidade de bicicletas infantis? A taxa de fatalidade das bicicletas infantis é de 42 mortes por ano. 42 é 14 vezes maior do que 3. Então, em outras palavras, bicicletas infantis são 14 vezes mais letais do que foi a Inquisição Espanhola durante mais de um século. Estando isso dito, acabo este vídeo por aqui e vou tratar agora de projetos que eu tenho futuros aqui para o canal. Bem, primeiramente, eu gostaria de dar uma sugestão e eu quero que vocês me digam o que vocês acham sobre isso. Eu pretendo, como eu fiz a votação de qual tema vocês mais queriam, o tema vencido foi o tema do fascismo italiano, da economia da Itália. E eu pretendo fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo interessante, faz muito tempo que vocês têm interesse nesse tema, e eu vou buscar fazer bem caprichadinho. Porém, eu gostaria de propor alguns outros temas futuros, para depois que eu trazer esses vídeos de economia. Bem, existe uma coisa muito comum que é dita nas escolas, de que a mulher na Idade Média era oprimida e não tinha direitos, e ela não podia escrever, e ela não podia ler, e o homem da Idade Média também não tomava banho. O que é um pouco absurdo, porque existiam muitas intelectuais na Idade Média e durante o Iluminismo o número de mulheres que escreviam e liam começou a ficar menor. Então a gente pensa, pera, não tem algo errado aí? Bem, resumindo, eu estou propondo um vídeo desmentindo essa história de que durante a Era Medieval a mulher era tratada como lixo e máquina de procriar, sendo que foi graças ao cristianismo durante o início da Idade Medieval onde a mulher começou a ter algum reconhecimento, porque durante o Império Romano, antes que viesse a cristandade, a mulher sequer tinha um nome próprio, ela levava o nome de sobrenome da família. Foi com a cristandade que ela começou a ter uma participação religiosa realmente ativa, mesmo, claro que não sacerdotal. E eu tava pensando em trazer isso no vídeo da Inquisição, mas se eu trouxesse isso no vídeo da Inquisição, o vídeo ficaria tão longo que iria talvez tirar a vontade de assistir e talvez ia, sabe, jogar fora um tema muito importante. Porque como eu não encontrei ninguém tratando esse tema a fundo, como eu não vi ninguém desmentindo isso, eu pensei, vou trazer um vídeo inteiro apenas desmentindo isso. Para que toda vez que você esteja na escola, em algum lugar, e a pessoa chega e fala: "Ei, a mulher era oprimida na Idade Medieval", você chegue com fatos e dados e ponto final. Inclusive eu vou usar uma historiadora francesa muito boa chamada Regine Pernot, que escreveu um livro de mais de 600 páginas chamada A Mulher das Catedrais, onde ela desmente isso categoricamente e cita cada um dos documentos, inclusive os documentos de pagamento de imposto, no qual
eles faziam uma estimativa e analisavam cada casa da região, quantas pessoas tinham nela e quais funções cada pessoa da casa trabalhava, que foi o documento que ela usou para provar de forma definitiva que as mulheres naquela época trabalhavam. Claro, em trabalhos diferentes, mas existiam motivos para isso. Então ela explica quais funções os homens trabalhavam, quais funções as mulheres trabalhavam, tudo isso em mínimos detalhes. Então, assim sendo, meus caros, quero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente noite, não sei qual horário que temos agora. Peço perdão se durante esse vídeo eu me empolguei demais, mas é porque geralmente eu sou mais calmo nos vídeos, sou mais quieto, sou mais tranquilo, mas nesse vídeo em si eu me empolguei justamente por causa da temática e justamente por quão absurdo, quão mentiroso é o tema aqui tratado. Porque existem certos eventos em massa que aconteceram na humanidade que a mentira deles terem acontecido é muito mais bem construída, sabe? Tem toda uma empresa cinematográfica em cima, tem filme de Hollywood pra tentar disfarçar a mentira. Só que se tratando da Inquisição, é muito fraco a base histórica. Então o revisionismo aqui, ele simplesmente massacra. Ele massacra tanto que se vocês pegarem, por exemplo, a Enciclopédia Britânica, a própria Enciclopédia Britânica, ela já nega um pouco que a Inquisição tenha sido de fato tão ruim. Você abre o Wikipedia hoje em dia, o próprio Wikipedia já discorda dessa afirmação. Ou seja, até os meios mainstream não conseguem mais sustentar isso de tão chulo e tão absurdo que é. Não tem como sustentar algo assim. É literalmente baseado em propaganda de uma guerra do século XVI. Então, assim sendo, não tenho mais palavras para dizer, espero que vocês tenham um ótimo dia, espero que curtam. Todas as fontes, todos os livros, tudo que for citado aqui estará perfeitamente descrito na descrição do vídeo. Então, tenham um ótimo dia e salve Maria!